Isso aí, meu querido, vamos começar com uns exercíciozinhos para aquecer nesta bela tarde. 334, lá da página 236. Página 236, questão 334, só para aquecer. O sistema de aquecimento de um forno elétrico é ligado a uma rede de 200 volts e percorrido por corrente elétrica de 15 durante 10 minutos. Eu tenho que supor que esse 15 é 15 amperes, né? Faltou o ar. Mas a única unidade que a gente está acostumado a trabalhar é ampere, então 15 amperes. Durante 10 minutos. Perigoso esse tempo em minutos. Qual é o tempo em minutos que poderia funcionar uma lâmpada de filamento incandescente ligada à mesma rede para consumir a mesma energia? Tu vê, ó, aí está dizendo isso é um forno. Aí ele disse que tem uma lâmpada que ela funciona com 60 volts. Aí ele pergunta quanto tempo esta lâmpada poderia ficar acesa para gastar a mesma energia. Ou seja, está me dizendo que a energia gasta pelo forno tem que ser igual à energia gasta pela lâmpada. Ótima questãozinha para a gente revisar vários conceitos de eletrodinâmica. Muito obrigado pela pedida. Primeiro, gente, o que é potência? Potência é energia com o passar do tempo. Como ele me deu o tempo, se eu quiser calcular a energia gasta pelo forno, eu tenho que calcular a potência. E o que é potência elétrica? Potência elétrica é U vezes I, né? Eu sei qual é o U, 200 volts. E eu sei qual é o I que alimenta esse forno, 15 amperes. Assim eu descubro que esse forno elétrico tem 3.000 watts de potência. Portanto, eu vou poder calcular a energia que o forno vai gastar nesses 10 minutos. 3.000 watts, não era obrigatório fazer essa mudança de unidade, eu vou fazer para enriquecer a questão. O que é watt? É joule por segundo. Portanto, para a questão ficar bem honesta, é bacana a gente usar o tempo em segundos. 10 minutos multiplica por 60, 600 segundos. Está dividindo, passa multiplicando a energia que o forno gastou. 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5. 180.000 joules. Essa foi a energia que o forno gastou. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para a lâmpada. Não posso fazer o mesmo raciocínio para a lâmpada. Porque ele disse que a lâmpada vai ser ligada a 60 volts, né? Está errado essa informação. Ele deveria ter me dito que a lâmpada tem uma potência de 60 watts. Se eu colocar volts, é impossível resolver a questão. Porque aí 60 volts com qual é o I que vai passar por ela? Mas não é o mesmo sistema. Como? É o mesmo sistema. Pois então, por isso tem que ser 200 volts. Concorda comigo? Então aquele 60 não era volts, é watts. É muito comum essa confusão de volts e watts. Mesmo para quem vai fazer a questão, imagina, né? É absurdo, né? Então tu não teve culpa nenhuma, o cara te enrolou na questão aí. Já que eu sei a potência da lâmpada, e eu sei quanta energia eu tenho no forno, eu já posso direto usar potência é energia com o passar do tempo e descobrir quanto tempo essa lâmpada vai ficar acesa. O que é o tempo? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. É a energia dividido pela potência. A energia que eu tenho é 180.000 joules. E a potência dessa lâmpada, 60 watts. Corta, corta. O tempo fica 18 dividido por 6 dá 3. 1, 2, 3, 3.000 segundos. Divide por 60. Corta os zerinhos. 300 dividido por 6. 50 minutos. Porém, agora que eu entendi o que a questão estava pedindo, agora que eu vi que a questão tinha um erro bem grave, que com certeza seria o suficiente para anular a questão. Deixa eu ver qual é a resposta ali. 50, letra E.
debateu a questão. Agora eu vou te mostrar qual seria a técnica instantânea para matar. Fui, descobri que é 3.000, certo? 3.000 watts. E a lâmpada tem 60. De 3.000 para 60 foi uma redução de 50 vezes a potência, né? Concorda comigo? Se a redução foi de 50 vezes, tinha que poder ficar 50 vezes mais tempo ligado. Porque potência e energia sobre o tempo, né? Ainda não está legal isso aí. Essa parte aqui está tranquilo, fui honestíssimo. Potência e energia com o passar do tempo, não tem a menor dúvida do que eu estou fazendo. A potência do forno é 3.000, que é um dado realista. 10 minutos. 10 minutos. Não são 600 de evolução. 3 vezes 6, 18. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sorte que eu fui revisado em casa. Portanto, aqui eu tenho um zero a mais. Concorda comigo? Portanto, aqui dá um zero a mais. Portanto, aqui na resposta eu tenho um zero a mais. Se a potência foi reduzida em 50 vezes, o tempo de uso tem que aumentar em 50 vezes, 500 minutos. Só que não tem gabarito para isso, né? Ah, mas tem duas de 50. Tem 2 de 50 minutos, um deles faltou um zero. Por mais algum erro, amigo, não, tá bom? Imagina, cara, o cara trocou o V por W. Não satisfeito, botou 2 gabaritos com 50 e não o 500 que era verdadeiro. E eu quase errei ainda de tanto. Certo? Então está totalmente liberado. Pode errar à vontade essa questão, que essa questão é absurda. 340, né? Meu Deus, galera, corrijam essa questão, né? Corrijam com raiva. 60 watts, não é volts, senão não dá para resolver. E aí, para não precisar fazer a conta toda, se a potência diminuiu 50 vezes, o tempo aumentou 50 vezes, viu? Ficou bem mais gostoso do que fazer essa ladainha toda. Mais uma. Página 237, questão 340. Um mol de gás ideal, inicialmente sobre a pressão atmosférica, temperatura de 27 graus. Que 27 graus o quê? Soma 273 e passa para Kelvin. E volume de 2 metros cúbicos. Inicialmente, ainda vou chamar de 1. Ah, ele disse ainda 1 mol. N igual a 1 mol. É submetido a uma transformação isobárica. Opa! Isobárica. O que é isobárica, meus amigos? Pressão constante. Ele já está me dizendo que a pressão da situação 1 é igual à pressão da situação 2. Continua então com uma atmosfera. Elevando o seu volume para 6 metros cúbicos, novo volume, V2, 6 metros cúbicos. Nessas condições é possível afirmar que a temperatura final do gás é... Tu vê que cretino. Ele me falou o número de mols só para eu ficar encasquetado para usar o P vezes V igual a NRT. Mas como não aumentou nem diminuiu o número de mols, é uma transformação gasosa comum. Se eu fosse usar P vezes V igual a NRT, já que o N não mudou, eu poderia escrever que P vezes V sobre T, que é igual a NR, é igual antes e depois. Então, P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Ele falou o N só para ficar encasquetado. Na verdade, é P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Vamos substituir os dados. Pressão, eu não vou precisar me preocupar, porque como era uma transformação isobárica, corta o P.
NRT. Então cuidado, só faz sentido ele fornecer o número de mols se não ocorrer uma transformação, ou se o número de mols variar. Porque se o número de mols varia, eu não posso fazer P vezes V sobre T antes, é igual a P vezes V sobre T depois. Então uma ótima questão de transformação gasosa para a gente